Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Olá, a paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Eu estou ainda aprendendo a manusear ainda o computador, o microfone, tudo aquilo que chega até você da melhor forma possível, mas eu creio que ao longo desses próximos estudos nós teremos mais qualidade de som, áudio, imagem e eu vou estar sabendo lidar melhor. Quero orar com você. Sempre vai ter uma música no início e você pode pular caso, né, você queira já chegar ao estudo, esteja sem tempo. Nós vamos tentar manter o tempo de 30 minutos, tá bom? Cada estudo. Aí, se você puder, você vê 2 estudos. Se você não puder, você vê só um, vê a metade, depois vê o restante, dentro da sua possibilidade. Mas não deixe de ver no mínimo um por semana, tá bom? Ó Deus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está aqui, junto comigo nessa transmissão, Pai. Que o Senhor possa abençoar ela, que o Senhor possa dar a ela, Pai, entendimento, sabedoria, graça, e que ela possa, Pai, se encher do seu poder, se encher, Pai, da sua manifestação. Assim nós oramos em nome de Jesus. O tema do estudo de hoje é Deus fala comigo. Amados, deixa eu entrar nesse tema explicando para você esse tema e esse estudo foi montado pela nossa professora da Escola Bíblica Dominical, a nossa auxiliar da igreja, Ana Paula. Então, é um estudo muito abençoado. Se você quiser também o estudo escrito, a gente pode enviar para você também, tá bom? Então, amados, quando ela mandou esse estudo para mim, me deu esse estudo, eu peguei, dei uma olhada e falei, isso aqui é muito importante. Por quê? Muita gente, ele fica naquela dúvida, ele fica perguntando assim, Deus fala comigo? E aí ele quer saber de que modo que Deus fala comigo? Quais as formas que Deus usa para falar comigo? Será que realmente eu sou digno de Deus falar comigo? Realmente Deus, ele separa um tempo para falar comigo? E aí como eu sei que é a voz de Deus? Então, nós separamos esses momentos para que você possa começar a ter mais maturidade espiritual, para começar a entender quando é a voz de Deus e em que os momentos que você vai poder com mais tranquilidade, com mais naturalidade, saber que Deus está falando com você, tá bom? Vamos lá. O primeiro versículo que nós vamos ler está lá em Salmos 19, versículo 3 e 4. Salmos 19, versículo 3 e 4. Olha o que fala lá. Não há linguagem nem fala onde não ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neste pôs uma tenda para o sol. Olha que versículo lindo. Aqui nós vemos que Deus, por causa do seu imenso amor pela humanidade e especificamente por nós, ele tem formas variadas de falar conosco. E aí você pode pegar Gênesis 1,
versículo 1, e você vai ver lá: "No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma, vazia", e aí você vai ver assim: "Disse Deus". Então, o tempo inteiro Deus fala para as águas, saírem pra virem para cá e para as terras virem para cá. Deus fala, que haja luz e houve luz, ou seja, Deus fala: "Olha só, você todo dia vai ficar, 12 horas, você vai ficar só nesse local", né, que na verdade o sol fica no mesmo local, "e terra você vai girar". Deus, ele criou tudo com sua perfeição. Deus, ele criou tudo com uma perfeição sobrenatural. E aí, na hora que a terra estiver girando, aí Deus pegou a lua e falou: "Lua, você vem para cá". Pastor, mas por qual base que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso pela Bíblia, eu estou falando isso pelos relatos bíblicos. E aqui o salmista está dizendo de uma forma muito peculiar que Deus fala em tudo, Deus fala em tudo. E aí, a nós que somos filhos, Deus fala de que forma? De que forma? Gente, a primeira forma que você precisa saber, e aí é o primeiro mito que eu preciso aqui retirar o primeiro mito e te explicar a primeira coisa que precisa ser mudada. Muita gente, muita gente, eles acreditam que Deus, ele batizou, ele ele agora vai aos cultos, ele adora a Deus, ele ouve a palavra, na hora da oração ele ora com fé, em casa ele separa um tempo para Deus, ele faz de tudo para servir a Deus, mas ele acredita. Aí o pastor chama ele para jejuar, ele vai lá, tá em casa, ele jejua, ele ora, ele tem um momento a sós com Deus, entende? Ele tem um momento de busca. Pode não ser um momento muito grande, mas ele tem um momento específico para Deus. Tem lá na sua casa o seu rádio ligado, ali ele coloca aquelas músicas de adoração, e ele consegue sentir a presença de Deus, e alguém passa na rua e fala com ele assim: "Você podia orar por mim?". Ele ora e tudo mais, mas o tempo inteiro o que que essa pessoa acha? Essa pessoa acha que Deus só fala com o pastor. Deus só fala com aquele irmão do grupo de oração. Deus só fala com aquele irmão que chegou na igreja e falou: "Eis que eu vos falo". E aí, nada contra o "eis que vos falo". O problema é que não são só estas pessoas que escutam e que Deus fala com elas. Ou seja, a gente quer, através desse estudo, lhe explicar que Deus também fala com você. Aí, o que que você precisa aprender? Aprender a primeira coisa, lembrar que você é filho. Se você é filho, ele fala com você. Se você, prepara um tempo para falar com ele, porque a oração, e aí é a hora que, hoje eu vou ensinar nesse momento agora, o que que é oração. Orar é falar. Oração, orar, e vem do verbo ação. Eu oro e eu vou para ação, né. Então quando eu falo, estou falando com Deus. E quando eu acabo de falar com Deus: "Olha Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor abra as portas para mim do emprego, abra as portas, aqui na minha casa", aí você vai para ação. Então, ou seja, a pessoa, você compreende, escute isso, você compreende, você tem fé que você está falando com Deus. Você tem fé que você está falando com Deus. Então você fala com Deus: "Olha Deus, por favor, eu peço ao Senhor que o Senhor mude aqui a história dentro da minha casa, do meu casamento, meu convívio com meus filhos, com o esposo, com a filha, com a família, lá no emprego", mas a ação é que você começa a mudar também o seu comportamento, porque você fala, mas você também age. A pessoa que faz assim é porque ela tem certeza que ela está falando com Deus. E logo, se ela está falando com Deus, ela não pode ficar zombando. Então ela ora, mas ela fala: "Ó Deus, o Senhor abre a porta do emprego para mim, abre a porta, da bênção para mim", mas ele vai atrás do emprego. "Deus, o Senhor, por favor, o Senhor me cura, o Senhor muda a minha história". Ele está lá na cama deitado, prostrado, com muita dor, mas se ele pode levantar, o que ele faz? Ele fala: "Olha, eu vou levantar porque eu acabei de orar, e agora entra em ação a minha fé".
Então, Deus fala conosco. Olha, Hebreus 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos abrir lá. Eu fiz questão de fazer o quê? De também, junto com vocês, abrir a Bíblia também. Eu quero abrir a Bíblia com vocês. Para o quê? Para que seja um estudo mesmo. Então, abra sua Bíblia aí comigo. Hebreus 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha, antigamente Deus falava só através dos profetas. Ou seja, Deus falava só através dos pastores, dos sacerdotes. Agora, olha o que quando Jesus Cristo veio ao mundo, o véu do templo se rasgou. O que é o véu do templo? Vem comigo que você está no estudo. No templo, em Israel, tinha um véu tecido de 7 metros. De 7 metros. Alguns falam que era 9 metros. Então, mais precisamente, os estudos que eu tenho são sempre, a maioria das vezes, 7 metros de altura por um tantão de largura. Depois você me pergunta e eu te falo aí o tamanho. Porque esse estudo vai sair online para você, mas ele já vai estar gravado, para que a gente não tenha problema com a transmissão, para que a transmissão fique melhor. Então, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando o véu do templo se rasgou, o que aconteceu? Imediatamente, porque antigamente, vem comigo, antigamente o sacerdote entrava para dentro do templo, e era escolhido qual sacerdote ia entrar. Se o sacerdote tivesse em pecado e ele entrasse para dentro do templo para orar, quando ele entrava lá dentro, ele caía morto lá dentro. Aí você vai explicar, você vai falar assim, pastor, mas como é que fazia então para retirar? Porque só de entrar lá em pecado morria. Todo profeta, então, o que ele fazia? Ele amarrava uma corda no seu corpo e ele levava uns sininhos que ficava também colocado ali na cordinha. Então, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava buscando, ele andava, ou então ele mexia com os sinos, porque dava para todo mundo que está lá fora, para os que cuidavam do templo, né, saber que o profeta ainda estava vivo, saber que o sacerdote ainda estava vivo. Olha para vocês verem que é complicado, né? Se o sacerdote estivesse em pecado quando ele entrava no templo, ele morria. E aí ninguém podia entrar lá para pegar, porque se entrasse também morria. Por que morria, pastor? Porque dentro do templo, só dentro do templo, escutem, gente, como é importante isso tudo, só dentro do templo ficava a glória de Deus. Então, no Santos dos Santos, aí depois eu vou dar um estudo sobre o tabernáculo para vocês. Então, no Santos dos Santos, na parte mais santa, ali ficava a presença de Deus. E se alguém entrasse ali em pecado, morreria. Então o profeta, ele fazia de tudo, eles ficavam lá, tinha dia que um falava, olha, eu não posso entrar não, porque eu sinto que eu não estou muito bem. Então, quando ele entrava assim. Quando então o sino parava de tocar, eles pensavam, o profeta está morto. Aí eles davam um puxãozinho na corda, se o profeta não puxasse a corda de volta, eles podiam puxar a corda, que aí ia aparecer, ia vir com o profeta morto. E olha para vocês verem, em Mateus 27, versículo 50 e versículo 51, é, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Jesus estava na cruz do Calvário. Quando ele clamou em alta voz, rendeu o seu espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Ó, de alto a baixo. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha como é que é forte. Olha como é que é forte. Gente, o véu, ele se rasgou de cima para baixo. Ele tinha 7 metros de altura. Então, não tinha como alguém cortar o véu de baixo para cima. A pessoa, para cortar, ela tinha que estar lá em cima,
Quem é que fica lá em cima? Somente Deus ou os anjos. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi consumado, ele derramou seu sangue por mim e por você, o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, não tinha mais, e a partir daí não tem mais obstáculo entre nós e o Filho. Aí você pergunta: "O que isso quer dizer, pastor?" Agora todos nós não precisamos mais de esperar o profeta, porque agora quando o véu se rasgou, quando Jesus rasgou esse véu, ele estava dizendo: "Agora a minha glória vai para todos os lugares." Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, é para que ele pudesse falar comigo e com você diretamente. É para que ele pudesse falar comigo e com você diretamente. Então, o véu do templo se rasga de imediato. E quando o véu do templo se rasga, ele tem ele tem ali agora uma mudança, vem uma mudança para mim e para você. Eu e você podemos participar de Jesus Cristo. Então olha o que vê em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo." Olha, então, Deus constituiu Jesus o herdeiro de tudo. E Jesus abriu o véu do templo, rasgou o véu do templo, e agora pastores, membros, líderes, simples pessoas, qualquer um, todos têm acesso a Deus. Todos têm acesso a Deus. E aí você me pergunta assim: "Pastor, então quer dizer então que se eu orar, a minha oração tem o mesmo peso da oração do pastor?" Qual que é a resposta? Responde no chat. "Pastor, se eu orar, enquanto eu estiver orando, a minha oração tem o mesmo peso, dos auxiliares? Pastor, quando eu estou orando, a minha oração tem o mesmo peso do outro? Pastor, quando eu falo com Deus, Deus me escuta igual eu escuto o outro?" Vai, responde aí, você acha que sim ou não? Depois dessa explicação. Olha, o véu do templo se rasgou. Antigamente, só sacerdotes podiam entrar no templo, só aqueles separados podiam entrar no templo. Então, olha o que acontece, Deus agora ele coloca a palavra dele para todos nós. E aí a resposta para essa pergunta, né, a resposta para essa pergunta, sim, todos podem falar com Deus da mesma forma e todos têm o mesmo peso a sua oração. Porém, todavia, entretanto, escute aqui, não adianta um pastor que não leva a sério a sua vida de oração, que não leva a sério o seu compromisso ali com Deus, quando ele estiver orando, ele, não vai ter o mesmo resultado que aquela irmãzinha que não tem cargo nenhum na igreja, mas que todo dia ela tem um compromisso de oração com Deus, todo dia ela tem uma vida com Deus, um propósito com Deus. Então o peso da oração dessa irmã é muito forte. Pastor, e a oração do pastor? A oração do pastor, quando ele ora para você, claro que ela tem um peso mais forte, porque Deus, ele está rogando ele por você. Mas se a irmã também rogar por você, pedir por você, interceder por você, Deus também vai abrir as portas dos céus. Ou seja, então, se você também que está aí começar a ter uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de conversa com Deus, uma vida de andar com Deus ali o tempo inteiro. E aí, ou seja, nós começamos a ter um acesso maior com Deus. Só que tem algo importante que você precisa saber, que está em João 16, 12 e 13. João, livro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Olha o que Jesus diz: "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão
de vir. Jesus estava falando para aquele povo, quando Jesus estava andando, ele estava dizendo assim: "Olha, eu tenho", aí no versículo 12 e 13 do capítulo de 16 de João, ele estava dizendo: "Olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas muitas coisas que vocês não podem suportar, mas quando eu for, quando eu não estiver mais aqui, virá o Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar vocês por toda a verdade". Então, como que Deus fala conosco? Através do Espírito Santo, através da nossa conexão com Deus. O maior momento que nós temos, o maior momento que nós temos para falar com Deus? O maior momento que Deus fala conosco, que Deus revela a nós. Qual é o maior momento? O maior momento que Deus fala conosco, eu ia pegar aqui, eu estava com uma aqui, daqui a pouco, quando eu começar outro estudo, eu começo com ela. Eu peguei ela, só troquei de lugar. É quando você lê a Bíblia. É quando você abre a sua Bíblia, ou quando você pega aqui no celular e você abre. Olha o que que eu faço no meu celular, ó. Indica você também. Abre aí, ó. Ó, eu tenho aqui 4 aplicativos da Bíblia. Coloque Bíblias no seu celular. Por que que, pastor, a Bíblia, na mão, ela é importante? Ela é importantíssima. Ela é importantíssimo. Eu quero te dizer, quero te pedir, não deixe de ir para o templo com a sua Bíblia. A minha Bíblia está sempre comigo. A minha não, as minhas Bíblias. Eu tenho um xodó com minhas Bíblias. Muita gente escreve nas Bíblias, eu acho muito legal, mas eu não escrevo na Bíblia. Eu tenho, nossa, a Bíblia para mim é algo muito sério. Eu não escrevo na minha, mas eu acho lindo, porque tem gente que pega ali um monte de marca-texto e vai marcando sua Bíblia, vai colocando ali o versículo ali. A minha Bíblia, o que acontece? Como eu uso ela muito, e por usar ela muito, eu já conheço ela toda. Então, não adianta aquele versículo que eu li, aquele livro, só de eu olhar aquela folha, eu lembro que estava lá. É uma intimidade que eu tenho com a minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia eu tinha muita estimação por ela, e aí foi alguém na igreja de Almeida e estava sem Bíblia, eu peguei minha Bíblia e dei para a pessoa. Eu confesso para vocês que eu já fiz isso várias vezes, mas essa Bíblia, ela me fez uma falta enorme, porque, eu tenho várias Bíblias, mas muitas Bíblias mesmo, mas essa Bíblia eu tinha um costume de ir com ela. Então, assim, eu já sabia mais ou menos, aonde estava rapidaço o livro de João, onde estava o livro de Amós, onde estava o livro de Abacuque, que os livros mais difíceis de abrir, eu já sabia os estudos onde que eu iria abrir, ou seja, aí eu então fui e voltei a pegar intimidade com outras Bíblias. E é muito gostoso isso. Então a Bíblia no celular é um recurso que você tem para quando você não puder estar com sua Bíblia. Para quando você não puder estar com sua Bíblia. Eu, por exemplo, o pregador, por exemplo, ele utiliza a Bíblia no celular, porque nós abrimos muito versículo durante a pregação e fica mais rápido. Hoje a gente tem menos tempo para pregar. Antigamente, amados, a gente pregava 1h20, 1h30 e ninguém arredava o pé, ninguém reclamava. Hoje em dia, outro dia eu preguei 55 minutos, eu falei: "Nossa, é muito tempo, né, tenho que revisar isso aí". Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muita limitação, não é só por causa da pandemia não, existe essa limitação, mas eu creio que a Bíblia diz que vai haver um avivamento em que nós vamos poder voltar a pregar 2 horas direto, e as pessoas vão estar ali sedenta para aprender. Olha, para a gente concluir, né, esse estudo de hoje, esse estudo de agora, vai começar um outro daqui a pouco, se você quiser, daqui a pouco assim, né, tem outro estudo aí, aula 3, aí você pode ir lá, pode ver a aula 3, mas a conclusão, a Bíblia é o nosso referencial que Deus está falando conosco, porque ela é inspirada por Deus. Nela nós temos uma base segura, um padrão de conhecimento, uma fonte, ela tem sabedoria, ela invariavelmente ela tem tudo, ela é completa. Pela Bíblia nós sabemos quem Deus é,
o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, aonde Ele está nos levando, o que Ele olha, a Bíblia ele ensina tudo. Minha mãe me falava uma coisa, e isso gravou dentro de mim. Ela falava assim: "Olha, a Bíblia ensina até fazer bolo". É porque na Bíblia tem massa de bolo, ensinando como fazer o bolo. E eu cresci com isso. A Bíblia ensina tudo. Irmãos, a Bíblia ensina tudo. Olha, o livro de Provérbios, se você aí você vai perguntar assim: "Pastor, então, como que eu posso ter mais certeza de que Deus fala comigo?". Dá outros exemplos. O livro de Provérbios ensina o sábio, o que é tolo, a não falar muito. Ele ensina o ignorante que a ignorância não leva a lugar nenhum, que ele deve ser mais polido, que ele deve ser mais tranquilo. A Bíblia ensina em Provérbios, eu vou falar só de Provérbios, que a ansiedade, ela só traz males e ainda traz, doenças ao corpo. A Bíblia, só em Provérbios, ela fala, da mulher sábia, que ela edifica sua casa, mas a tolo destrói. Eu acho que é Provérbios mesmo, se não for, nós recuperamos aí. Então, ou seja, em Provérbios, ensina que o filho deve honrar o pai. Então, ou seja, é Deus falando: "Olha, você deve honrar seu pai, você deve honrar seu filho, você deve ofertar, você deve ser mais amoroso, você deve ser mais cuidadoso, você deve ser para ser sábio, você cala mais, para ser se você quiser continuar tolo, é só você fazer isso, isso, isso. Agora se você quiser ser sábio, você segue os caminhos de Deus, você não arreda dele nem para a direita nem para a esquerda". Assim, são enormes os exemplos que lhe ensinam e que te explicam como ser uma pessoa diferenciada. E aí, gente, é o grande foco. As pessoas estão fazendo tudo quanto é tipo de curso e lendo tudo quanto é tipo de livros, para aprender a influenciar pessoas, para aprender a ter amigos, para aprender a liderar, para aprender as pessoas estão fazendo tudo quanto é tipo de curso. São os chamados coach. Gente, a Bíblia é o maior livro de ensino que existe. A Bíblia ensina você a se vestir bem, a chegar nos lugares de maneira sensata, a ser amigos das pessoas, a falar com as pessoas de forma carinhosa, a tratar as pessoas de forma, respeitosa, a liderar as pessoas com muito respeito, a liderar sem esperar muito das pessoas, a liderar também ensinando as pessoas a ir pelo caminho correto. Então, assim, dessa forma, se você for por aí, os nossos problemas diante das dificuldades vão ser muito, mais bem, eh, fácil de resolver, ou seja, vai ser muito mais fácil de resolver. Olha, nós precisamos aprender a ir mais até a Bíblia para falar com Deus e para ouvir Deus falar. E aí eu quero te dizer uma coisa: quando o véu do templo se rasgou, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Então tem hora que você está indo fazer uma coisa errada e dentro de você, o Espírito Santo se movimenta e diz não. E aí você ainda quer insistir. Isso é o Espírito Santo dizendo para você: "Não". Sabe quando você peca ou faz uma coisa errada e dentro de você te dá aquela tristeza, aquela coisa ruim? É porque o Espírito Santo está triste dentro de você. E aí você sente esse contato. Isso é Deus falando com você. É você tendo contato direto com o trono de Deus. É você tendo contato direto com Deus. Então aprenda isso. Se você colocar isso na sua vida, você vai prosperar muito. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Deus fala com você. Deus fala com você através da sua palavra. E agora uma coisa, olha, cada vitória com sabedoria vem de Deus, é uma conquista, né? Cada que vem de Deus é uma conquista. Eh, cada vez que eu consigo vencer uma dificuldade, eu amadureço, eu cresço em fé, eu aumento a minha comunhão com Deus, eu fico mais perto do seu propósito. Pela fé nós vamos avançar e ir adiante daquilo que Deus tem para nós, pela fé. E como que eu tenho fé? Ouvindo Deus. Como que eu ouço Deus? Lendo,
indo aos cultos, nunca deixe de ler ali a Bíblia, nunca deixe de ouvir a palavra de Deus, porque Ele fala contigo, com você, basta dar uma oportunidade a Ele. E a oportunidade que eu quero te lembrar aqui, que são as maiores, é ir aos cultos. Não faltar de culto de jeito nenhum, porque é um momento onde Deus está falando com você de forma assim, muito cristalina. E aí pegar o que foi falado no culto e estudar aquilo, ir para casa, ali no trabalho, naquele horário de almoço, se dê um tempinho ali, você separa um tempinho, pega sua Bíblia e aí você faz um estudozinho ali rapidinho, pega um versículo, medita nele. Gente, o que é meditar no versículo? É pegar um versículo, abrir o versículo e aí tá lá, olha, João 1:1, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Aí você vai ver que no princípio Deus estava lá, e no princípio Deus era tudo, Deus era a palavra. E aí você começa a aprender, você começa a aprender. Aí você vai e abre, Hebreus 11:1, aí você vai ver lá, olha, ora, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a firme convicção dos fatos que não se veem. Aí você começa, ó, fé então é certeza das coisas que eu espero. Então você começa a aprender. Isso aqui eu vou te dar métodos para você estudar. Que Deus te abençoe, envie esse estudo para mais pessoas e algumas coisas que foram citadas aqui, as principais que foram citadas nesse curso, cairão numa provinha para saber se você está conseguindo aprender mesmo. Mas uma provinha bem fácil. Eu não acredito que prova tem que ser aquela coisa difícil, não. Mas eu acredito que ela tem que existir uma prova só para ver se você está conseguindo auferir o conhecimento mesmo. Que Deus te abençoe poderosamente. Vai ter um louvor aí, você se, né, não tiver nada para fazer, ouça o louvor aí, se não, vai lá fazer aquilo que você foi fazer, que Deus te abençoe poderosamente. Eu estou muito feliz em estar aqui com você nesse propósito de, sabe, de trazer uma mudança de mentalidade para as nossas vidas, para os nossos corações. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus mude você em nome de Jesus, amém? Estou tentando pôr a música aqui, mas eu não estou conseguindo, gente. Vamos lá. Um tchau para você então, tá bom? Forte abraço.